do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar agora continuidade ao nosso retiro, agora a nossa terceira meditação. No primeiro dia fomos com Jesus à Cidade Santa, subimos a Jerusalém, chegamos neste encontro com o Senhor que vinha, nessa entrada triunfal ao encontro da sua cidade, restaurar aquela realidade há tanto aguardada e esperada, pelo povo. Ontem, na segunda-feira, nós fomos a Betânia com Maria, com Judas, os dois personagens que contrapunham-se de certa forma no Evangelho de semana passada, de ontem, na meditação passada, Nós escutávamos essa dupla realidade da generosidade de um lado, da mesquinhez do outro. Hoje, nossa terceira meditação, nesse terceiro dia do nosso retiro espiritual, a igreja nos conduz a um lugar muito, muito íntimo, muito profundo. Vamos agora ao cenáculo. Já não estamos mais apenas diante da entrada triunfal de Jesus, nem somente diante dos acontecimentos exteriores da paixão, mas adentramos, de certa forma, aquilo que é o cerne desse encontro, que parte da entrega livre do Senhor, esse encontro com a nossa alma, encontro no amor que Jesus demonstra até as últimas consequências. Hoje nós somos introduzidos no coração de Cristo, no drama silencioso da traição, da fraqueza humana e do amor que também permanece até o fim. O Evangelho nos apresenta uma cena de extrema delicadeza e, ao mesmo tempo, também de intensa dor. Jesus está à mesa com os seus discípulos. É um momento de proximidade, de comunhão, de amizade. E, no entanto, ali mesmo, no ambiente mais íntimo daquele cenáculo, nasce a traição. O texto sagrado nos diz que Jesus ficou profundamente comovido. Ele não é indiferente, ele não é frio, ele sente, ele ama e sofre. Aqui nós podemos recordar com reverência um grande mestre da igreja, São João Crisóstomo, cuja pregação ardente iluminou também gerações de cristãos. E São João Crisóstomo nos diz, contemplando este momento, cito São João Crisóstomo: como o Senhor havia oferecido aos apóstolos, deveriam percorrer todo o orbe terrestre, dupla consolação mencionada anteriormente, pensando que o traidor estava privado de ambas, turbou-se. Isto significa o evangelista ao dizer: tendo Jesus dito estas coisas, turbou-se em espírito e declarou, e disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Jesus, meus irmãos, se turba porque ama. Ele se turba porque vê um dos seus a se perder. Ele se turba o seu coração, porque o amor, quando é verdadeiro, não é indiferente à possibilidade da perda do outro. Jesus ama até o fim. Interessante que esse trecho, esse versículo aparece precisamente no início da missa de quinta-feira, do Evangelho de quinta-feira. Amou até o fim. Até o fim, Jesus nos ama. E então, naquela cena tão misteriosa, em que o coração de Jesus, mais uma vez, oferece a Judas a possibilidade da redenção, a possibilidade do arrependimento, Jesus se inquieta o seu coração, se turba, porque deseja continuar amando. E o amor não é indiferente. O amor sofre com a miséria do outro, com a dificuldade do outro, compadece-se também dessa realidade quando, para além
das nossas condições, o Senhor continua nos oferecendo a possibilidade de encontrar esse amor junto dele. Então, vem aquela palavra, uma palavra que corta o coração. Um de vós me entregará. Não é um estranho, não é um inimigo declarado, ao contrário, é um amigo, é um de vós. Alguém que come do mesmo pão, que convive, que escuta, que caminha com ele. E os discípulos ficam desconcertados. Eles olham uns aos outros, há silêncio, há tensão, no ar paira uma inquietação. Ninguém aponta o dedo, ninguém se julga absolutamente seguro. Como é importante também trazer para nós esta realidade. Como é importante também nós fazermos memória desta verdade na nossa vida, na nossa alma. Quantas vezes, quando nos dávamos por seguros, caímos no pecado, talvez aquele pecado já tantas vezes confessado, talvez aquele pecado já em tantas circunstâncias profundamente arrependido, nos comprometimos a nunca mais consentir em nada que nos pudesse, nem sequer em sombra, nos levar ao pecado. Mas é aí, quando nos damos por seguros, que nosso coração se debilita, que as nossas forças fraquejam. Os apóstolos, não se dão por seguro. São João Crisóstomo continua a nos iluminar com grande profundidade, quando ele diz assim: e como não o mencionou nominalmente, de novo infundiu temor em todos. Por isso segue: olhavam-se, pois, mutuamente os discípulos, hesitando sobre quem falava. E certamente, não tendo consciência de mal algum em si mesmos, consideravam, contudo, a declaração de Cristo mais digna de crédito que seus próprios pensamentos. Conheciam o Senhor, sabiam que Ele perscrutava os corações, sabia que Ele entendia quem estava diante de si. Inquietavam-se também eles, porque podiam ser os traidores. Que atitude tão bela e tão necessária para nós, meus irmãos. Eles não confiam plenamente em si mesmos, sabem que podem traí-lo, sabem que o coração humano é frágil, sabem que são capazes de cair, de pecar, de dizer não à graça, de trair. Talvez este seja um dos pontos centrais deste terceiro dia do nosso retiro. Reconhecer a nossa fragilidade, não com desânimo, mas com verdade, não com desespero, mas com humildade. Porque o perigo maior não é cair, é pensar que nunca vamos cair, é pensar que não há condição de nós dizermos não ao Senhor e vamos percebendo o contrário, vamos percebendo na nossa vida quão frágil somos constituídos e quão miseráveis são as nossas proposições apoiadas em nossas forças. Precisamos da graça, pedimos ao Senhor esta graça, a graça da fortaleza, a graça da fidelidade, mas isso se dá e precisa realizar-se com humildade. Reconhecer a nossa fragilidade não com desânimo, mas com verdade, não com desespero, mas com humildade que brota deste coração que deseja viver a verdade diante de Deus. Porque o perigo maior é pensar que nós somos capazes de nós mesmos nos garantirmos. O discípulo amado, aquele que se reclina sobre o peito de Jesus, que escuta os latidos, as batidas do seu coração. Que imagem tão consoladora! Em meio à confusão, à incerteza, ao medo, há um lugar seguro, o coração de Cristo. Aqui podemos recordar uma bela intuição de Orígenes, um dos primeiros grandes pensadores cristãos, que nos ajuda a compreender também esta cena.
Considero, porém, que isto também indica que São João, reclinando-se sobre o Verbo e descansando em seus segredos mais íntimos, repousava no regaço do Verbo. Este é o convite para nós hoje. Reclinar a nossa vida no coração de Jesus, permanecer nele, buscar intimidade com ele, porque é nessa proximidade que encontramos luz, força, verdade. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho nos apresenta o drama de Judas. Ele recebe o pão, participa da mesa, ele está próximo e ainda assim o seu coração está distante. Depois do pedaço de pão, nos diz São João no Evangelho, Satanás entrou nele. Orígenes, com grande lucidez, também nos adverte: atente que primeiramente Satanás não entrou em Judas, mas introduziu em seu coração apenas que traísse o Mestre. Após o pão, porém, entrou nele. Continua Orígenes: por isso devemos cuidar para que o diabo não introduza em nosso coração nenhuma de suas setas inflamadas, pois se ele introduzir, arma ciladas para que também ele mesmo entre. Quando vamos consentindo no pecado, nos pensamentos, quando vamos abrindo as janelas da nossa alma para que a tentação crie raízes dentro de nós, vamos permitindo esta condição. Que ensinamento sério para a nossa vida, meus irmãos. O mal não começa grande, ele começa pequeno. Uma concessão, um pensamento, uma resistência à graça, uma infidelidade que aparentemente pode nos parecer insignificante. Se não vigiamos, aquilo que era pequeno cresce, toma espaço, domina. Por isso, este retiro é também um chamado à nossa vigilância interior. O que está entrando no meu coração? Poderíamos nos perguntar nesta meditação. Que pensamentos eu estou alimentando? Que atitudes eu permito? Ninguém cai de repente. A questão é sempre preparada, pouco a pouco. Dizíamos na outra meditação, uma casa não cai senão a marretadas, a pequenas marretadas, a pequenos esforços diários, pequenos, aparentemente insignificantes. Pouco a pouco, a queda se prepara. Então, Judas sai. O Evangelho diz algo profundamente simbólico. Era noite. Este versículo, estas duas palavras, traduzem não só o que estava acontecendo, o que, na realidade daquela cena, poderia emoldurar os acontecimentos, mas também o que estava no profundo do coração. Era noite no coração de Judas. São Gregório Magno, com sua sabedoria pastoral, nos ajuda também a compreender essa verdade. Pela qualidade do tempo, dizia ele, é expresso o fim da ação, enquanto Judas, não havendo de retornar para o perdão, é relatado ter saído à noite para a perfídia da traição. Era noite fora, meus irmãos, mas também era noite dentro dele. Quantas vezes também nós vamos entrando em pequenas noites interiores, afastando-nos da luz, da verdade, da presença de Deus? Mas este Evangelho não é apenas um alerta, ele é também um convite cheio de esperança. Porque mesmo sabendo de tudo, Jesus permanece. Ele não se afasta, ele não deixa de amar, ele não retira o seu dom, não volta atrás. E então, após a saída de Judas, ele diz: agora vai, agora foi, finalmente glorificado o Filho do Homem. Que paradoxo! A traição acontece e Jesus nos fala de glória. Porque a glória de Cristo não está no sucesso humano, não está naquelas circunstâncias
em que grandes multidões o ouviam, belos discursos, o aplaudiam, reconheciam o seu poder, iam detrás dele. Não está naquilo que humanamente parecia ter sido sucesso. A glória de Cristo está na fidelidade ao Pai. Não está em ser aceito, mas em amar até o fim. E isso Jesus está realizando também com Judas. Aqui, entramos no coração da Semana Santa. Aprender que o verdadeiro amor passa pela cruz. Também Pedro aparece neste evangelho, generoso, impulsivo, sincero, mas ainda frágil. Darei a minha vida por ti, diz ele. Este evangelho tão significativo, às vésperas do Tríduo Pascal, encontramos esta declaração de amor de Pedro, dar a vida por Cristo. Quantas vezes nós também não dissemos isso? Que seremos capazes de, depois de encontrar esse grande amor, de entregar a vida pelo Senhor. Darei a minha vida por ti, Senhor. E Jesus responde com verdade a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro ama com sinceridade, mas ainda não conhece a própria fraqueza. E nós? Quantas vezes prometemos, decidimos, queremos, mas depois voltamos atrás? Quantas vezes a nossa história não é tão próxima desta história e da vida de Pedro? Este terceiro dia do nosso retiro nos chama a uma atitude muito concreta: intensificar a nossa vida interior. Mais oração, mais silêncio, mais escuta de Deus. Não uma oração apressada, como quem quer terminar logo aquele momento incômodo, mas como deveria ser um verdadeiro encontro, um encontro pessoal com o nosso amigo. Não há uma participação superficial. Não deveria ser. Jesus quer participar profundamente da nossa vida. E por isso nós demonstramos também, inclusive nas participações das celebrações que, nessa semana tomaremos parte. Que não seja uma participação superficial, mas uma presença consciente, amorosa, atenta. A Semana Santa não pode ser vivida de qualquer maneira. Ela pede de nós recolhimento, pede profundidade, pede de nós decisão. Talvez o Senhor, a Senhora, não possa parar completamente as atividades. Talvez tenha compromissos, responsabilidades, e mesmo que estejamos vivendo esse tempo de retiro, ainda assim estamos em meio às nossas muitas preocupações, muitas obrigações desta semana. Mas com certeza, nós podemos e devemos criar espaços de encontro com Deus, reduzir distrações, evitar barulhos excessivos, reservar momentos de silêncio, fazer um exame de consciência mais sério, preparar-se bem para a confissão, participar das celebrações com o coração aberto. Esse é o nosso retiro, esse é o nosso caminho. Porque no fundo, a grande pergunta deste evangelho não é quem vai trair Jesus, mas como está o meu coração diante dele? Pergunta que Jesus nos faz hoje. A você que nos escuta, que participa conosco. Como está o nosso coração diante de Jesus? Quais são as amarras? O que nos impede de viver a liberdade do encontro com Ele? O que nos preocupa? O que nos tem também aprisionado, levado para longe dele? Nos tem impedido de verdadeiramente viver a profundidade desse encontro com o seu amor? Estou próximo ou aparentemente próximo? Estou com Ele ou apenas ao redor dele? Sou fiel ou estou começando a negociar,
aquilo que eu sei que o Senhor me pede. Hoje, meus irmãos, nesse terceiro dia, peçamos a graça de permanecer. Permanecer mesmo na dificuldade, mesmo na aridez, mesmo na fraqueza. E, sobretudo, peçamos a graça de amar. Amar como Cristo ama, amar sem cálculos, amar até o fim. Que não saiamos deste retiro da mesma forma como nós entramos, ao contrário, que esta semana realmente transforme as nossas disposições. Estejamos atentos, abramos o coração aos bons propósitos que o Senhor deseja nos comunicar nestes dias santos, dias de encontro com Ele. Que algo mude em nós, que algo em nós verdadeiramente se converta, que algo em nós se entregue, que de fato, ao final desta nossa caminhada, possamos não apenas contemplar a paixão de Cristo, mas participar dela com um coração renovado, humilde e repleto, pleno, cheio de amor. Neste dia, somos convidados a também nós reclinarmos o nosso ouvido no peito de Jesus, escutar o seu coração, escutar quanto o Senhor nos ama, quanto Ele tem desejado manifestar, comunicar, mostrar, tocando o nosso coração, o seu grande amor. Hoje é dia de nos darmos conta desta realidade. Não apenas, não simplesmente como Pedro, nas aparências ou nos discursos, queremos declarar o amor a Deus, o amor a Jesus. Não só com a nossa vida, com os nossos atos, com a vigilância de quem foge das ocasiões, de quem deixa para trás as oportunidades, de quem fecha o coração para as ocasiões de pecado, para não permitirmos, não consentirmos que o demônio encontre também a fraqueza em nós, para que coloque no nosso coração a semente da tentação, daquilo que corre e ameaça a nossa alma, corre o risco de nos perder, de nos levar para longe do Senhor. Escutando o palpitar do coração de Cristo, ouvimos o seu coração, sentimos o profundo do seu amor e desejamos viver nesta quarta-feira santa, nesta terça-feira santa, viver a profundidade deste amor que é capaz de nos libertar e de nos colocar diante da grandiosidade do que o Senhor está realizando na nossa vida, especialmente nesta semana, quando, entregando-se à morte, garante para nós o ingresso, a possibilidade de adentrarmos o céu, onde Ele nos aguarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, na quarta-feira santa, a nossa meditação também, às 21 horas, nós vamos rezando logo após a nossa procissão do encontro, a Santa Missa, esse breve momento de recolhimento interior, para também escutarmos um pouquinho o que o Senhor nos deseja comunicar a cada dia desta Semana Santa, abrindo nosso coração à ação de Deus que vem ao nosso encontro.